Nesta aula iremos falar de funções. Quando a gente quer descrever matematicamente um fenômeno, temos que buscar grandezas associadas a ele que possam ser medidas. Como vamos ver nos próximos exemplos, a gente pode determinar, por exemplo, a posição de um ciclista conhecendo a sua velocidade. Na física também a gente usa muito as funções. O pessoal do primeiro ano do médio aí deve ver equações horárias do movimento que nada mais são na verdade do que funções, onde você tendo o instante de tempo que você está interessado, você pode determinar outras variáveis do movimento, como por exemplo a posição, a velocidade, a aceleração, a variação de espaço e aí vai. Então, as funções servem para quê? Para que a gente possa descrever ou prever. Prestem bem atenção nessa palavra, prever o que irá acontecer quando uma das grandezas que descrevem esse fenômeno se modifica. Por exemplo, quando eu falei do ciclista. Quando o ciclista está andando, mesmo que seja uma velocidade constante, o que está variando? Sua posição com o tempo, certo? O ciclista está andando, o tempo também tá andando, né? Portanto, então, a sua posição irá também se modificar em função do tempo. Ou seja, quanto maior o instante de tempo que você considerar, maior irá ser a variação de espaço entre a sua posição final e sua posição inicial. Aqui, ó, como podemos ver, um exemplo, né? Um ciclista que está treinando para uma prova marca as posições pelas quais ele passou para cada segundo do movimento. Está aqui a tabelinha, os instantes de tempo considerados e a posição dele, né? Isso aqui vocês podem imaginar como se fossem marcos quilométricos de uma estrada, aquelas plaquinhas que vocês veem ali no canto da estrada pequenininha, assim, quilômetro 200, quilômetro não sei quanto, enfim. Então, esse ciclista, ele marcou as posições por onde ele passou em cada instante de tempo, ó, de 1 em 1 segundo, como vocês estão vendo aqui, as posições dele, ó. Podemos ver que para cada instante t, temos uma nova posição s. Agora temos que buscar uma expressão matemática que descreva este movimento, ou seja, uma função que descreva esse movimento. O que a gente tem de interessante aqui para observar antes de começar a construir nossa função? O ciclista ele começa na posição 30 e vocês podem estar vendo, ó, que a posição vai aumentando de 20 em 20, ó. De 30 para 50 são 20, de 50 para 70 são mais 20, de 70 para 90 mais 20, de 90 para 110 mais 20 e de 110 para 130 também é mais 20. Então, ó, analisando a tabela, podemos ver que o ciclista parte de uma posição em que S é igual a 30, ou seja, para t igual a 0, S é igual a 30 metros. Depois, a posição do ciclista vai aumentando em múltiplos de 20 metros. Para t igual a 1, S é igual a 30 mais 20 metros. Correto, né? Ó, 30 mais 20 é 50. Para t igual a 2, S é igual a 30 mais 2 vezes 20. 30 mais 2 vezes 20, 30 mais 40, 30 mais 40 é 70. Para t igual a 3 segundos, S é igual a 30 mais 3 vezes 20. E assim por diante. Então, o que vocês podem ver, ó, que a posição do ciclista é dada por o quê? Por 30 mais t, né? T, onde t indica o instante que você está considerando, vezes 20. Então, ó, podemos observar que o movimento da bicicleta obedece à lei S igual a 30 mais 20t. Na física, a gente chama essa expressão de função horária dos espaços para o movimento do ciclista. Então tá aqui, ó. Vocês podem saber então qual vai ser a posição do ciclista para qualquer instante do movimento, contanto que ele se mantenha nesse movimento. Se eu quero saber para o instante t igual a 1000 segundos, basta eu vir aqui, substituir t por 1000, fazer as contas, né, e eu vou ter então a posição do ciclista para o instante 1000. Aqui é um outro exemplo, né, num fenômeno diferente, se trata de uma conta de luz. Uma pessoa está interessada em saber quanto ela está pagando por cada quilowatt-hora em sua residência. Para quem não sabe, quilowatt-hora é uma unidade de energia. Para isso, ela tabelou
os valores de energia gastos nas residências de seus vizinhos e quanto eles pagaram nas suas respectivas contas de luz. Agora, todas as pessoas que possuem residência naquela rua estão interessadas em uma função que dê qual será o valor da conta de luz para um certo valor conhecido de energia consumida. Vamos supor que eles estivessem então desconfiados da companhia de luz deles e quisessem uma função para que eles mesmos possam calcular qual vai ser o valor da conta de luz e ver se esse valor está conferindo com a conta de luz que eles recebem. Chamando de X a energia consumida em kWh e de Y o preço da conta de luz, podemos descobrir uma expressão que nos dê y em função de x. Ou seja, você conhecendo x, você pode ser capaz então de conhecer y. Ou seja, você sabendo qual é a energia consumida, você vai saber o preço da conta de luz. Aqui, ó, sabendo-se que para 10 kWh pagamos 17,50, fica fácil saber que para cada kWh gasto pagamos 1,75. Aqui são os valores das contas de todos os vizinhos, ó. Você pode pegar qualquer um deles, o preço da conta de luz, e dividir pela energia consumida. Se você fizer essa conta, o que você vai ter? Você vai ter o valor de 1 kWh. E você sabendo o valor de 1 kWh, você vai saber então qual vai ser o preço da sua conta de luz para qualquer valor de kWh consumidos na sua residência, né? Dessa forma, a expressão que nos dá o preço da conta de luz em função da energia consumida é y igual a 1,75 vezes x. Faz muito sentido, né? Ó, se eu vim aqui, 1,75 vezes 100, vai dar quanto? 175. Como eu estou multiplicando por 100, basta que eu desloque a vírgula duas casas para a direita, então eu vou ter 175. Essa conta aqui é muito simples, vocês podem fazer analogia aí com o preço de uma bala. Você sabe que 10 balas custa tanto, 20 custa tanto, 30 custa tanto. Basta que a gente pegue o valor que você pagou por todas as balas e divida pelo número de balas que você comprou, que você vai ter o preço de uma única bala. É o mesmo raciocínio que você aplicou aqui para descobrir qual que é o valor de 1 kWh e a partir daí saber quanto que vai ser o valor da conta de luz para qualquer valor de kWh consumidos. Agora, a gente tem que adotar um pouco de rigor matemático aí para definir o que seja uma função. Para definirmos funções matematicamente, temos que utilizar a teoria dos conjuntos. Talvez aí vocês não estejam familiarizados com a teoria dos conjuntos, mas você indica um conjunto como? Você sempre chama um conjunto por uma letra maiúscula. Aí, por exemplo, o conjunto A é igual ao quê? Aí você vai pegar os elementos desse conjunto, vai colocar entre chaves, ó, da mesma maneira que eu fiz aqui, e pronto, eu tenho um conjunto. Exemplos de conjuntos muito utilizados na matemática são os naturais, os inteiros, os irracionais, os racionais, os reais, os complexos, que vocês vão estar vendo mais adiante. Porém, eu só queria atentar vocês aqui para a notação de conjunto, ó. Como eu representei aqui o conjunto A, é esse conjunto aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Está aqui os elementos de A dentro do diagramazinho aqui. Essa notação que a gente está utilizando se chama diagrama de Venn. Porém, não vem ao caso aqui discorrer sobre a teoria dos conjuntos. Eu só queria falar para quem não estivesse familiarizado. Vamos associar a cada elemento de x pertencente a A, ou seja, para cada elemento de A, que a gente chamou de x, o elemento y pertencente a B, ou seja, o B está aqui e a gente chamou os elementos de B de y. Vamos associar a cada elemento x pertencente a A, o elemento y pertencente a B, tal que y é igual a x mais 1. Olha que fácil, gente. A gente tem uma expressão aqui em que os elementos de B vão ser iguais aos elementos de A mais 1. Então, se eu pegar o zero aqui, ó, vou substituir o zero aqui nessa expressão, vai ficar y igual a 0 mais 1. Y é igual a 1. Então, tá aqui, ó, a flechinha saiu do zero, foi no 1. Agora vamos para o elemento, ó, x igual a 1. Y é igual a 1 mais 1. Y é igual a 2. Aqui, ó, a flechinha sai do 1 e vai no 2. Agora vamos para o elemento 2, ó. Y é igual a 2 mais 1. A flechinha sai do 2 e vai no 3. Pronto, aqui a gente representou, por meio da teoria de conjuntos, a função y igual
a x mais 1, em que o domínio dessa função, ou seja, o conjunto A, ele é dado por 0, 1, 2, 3, e o contradomínio dessa função, ou seja, o conjunto B, ele é dado por esse conjunto aqui, menos 1, 0, 1, 2, 3. Para cada elemento x pertencente a A, com exceção do 3, existe um único elemento y pertencente a B, tal que y é correspondente de x. Muito difícil entender isso? O que ele está falando aqui? Ó? Porque para cada elemento pertencente a A, com exceção do 3, ou seja, ignorando o 3, existe um único elemento que pertence a B, tal que y é correspondente de x. Ó. O que vocês estão vendo então? Que para todos os elementos de A, existe um correspondente y, com exceção do 3. Agora, vamos a um outro exemplo. Ó. Vamos associar a cada elemento x pertencente a A, o elemento y pertencente a B, tal que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então vamos lá. Ó. Vou pegar o elemento 0 aqui do conjunto A. Vou substituir aqui na expressão y ao quadrado é igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado a gente sabe que é 0. Y ao quadrado é igual a 0 e y, portanto, é igual a 0 também. Então, ó, a gente faz uma flechinha saindo do 0 e indo para o 0. Agora a gente vai trabalhar com o elemento 1. Ó. A gente vai vir aqui nessa expressão, vai substituir o x por 1. Eu vou ficar com y ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 1 porque 1 ao quadrado é igual a 1. Só que quando a gente fala que um número y elevado ao quadrado é igual a 1, a gente tem que considerar que menos 1 ao quadrado também é igual a 1. Se você pegar menos 1 vezes menos 1, vai dar 1 também. Então, quando eu falo y ao quadrado é igual a 1, eu quero dizer o quê? Que y pode ser igual a 1 ou y pode ser igual a menos 1. Ambos os números. Se eu elevar eles ao quadrado, eu vou chegar em 1. Portanto, ó, eu faço duas flechinhas saindo aqui do 1. Ó. Uma flechinha que sai do 1 e vai para o menos 1, porque menos 1 ao quadrado também é igual a 1. E eu faço uma flechinha saindo do 1 e indo para o 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Agora, ó, eu vou pegar aqui o 2, vou substituir aqui, né? Y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, y ao quadrado é igual a 4, y ao quadrado pode ser igual a 2 ou a menos 2, igual a gente viu para o caso do 1. Porém, no conjunto B, a gente não tem o menos 2, por isso então só tem uma flechinha saindo aqui do 2. E a gente agora vai para o elemento 3, né? Ó, a gente vai substituir novamente aqui, y ao quadrado igual a 3 ao quadrado, y ao quadrado é igual a 9. Y, da mesma forma que o 1 e o 2, pode ser igual a 3 ou menos 3, né? Se eu fizer menos 3 ao quadrado, vai ser igual a 9, e 3 ao quadrado também é igual a 9. Porém, como eu não tenho o menos 3 aqui no conjunto B, então vai ter só uma flechinha aqui saindo do 3. Então, ó, para cada elemento de x que pertence a A, com exceção do 1, existe um só elemento y pertencente a B, tal que y é correspondente de x em B. Então, o que ele quis dizer aqui? Que para todos os elementos que pertencem a A, com exceção do 1, fora o 1, né? Todos possuem um único correspondente em B. Por que com exceção do 1? Porque como a gente está vendo aqui, ó, partem duas flechas do 1, ou seja, ele tem dois correspondentes em B. Aqui, ó, para o elemento 1 pertencente a A, existem dois elementos correspondentes em B, o 1 e o menos 1. Agora, vamos a um terceiro exemplo aqui, ó. Vamos associar a cada elemento x pertencente a A, o elemento y pertencente a B, tal que y é igual a x. Muito fácil, né? Ó. Se y é igual a x, eu vou pegar aqui, vou trocar o x por 0, né? Porque o x é o elemento de A que eu estou analisando. Y é igual a 0, y é igual a 0. Então, eu venho aqui, ó. Como a própria expressão já diz, eu tenho que pegar os elementos que são iguais entre si, né? Ó. Uma flechinha parte do 0 para o 0, uma flechinha parte do 1 para o 1, uma flechinha parte do 2 para o 2 e uma flechinha parte do 3 por 3. Ou seja, nessa função eu estou associando os elementos que são iguais entre si. Aqui a gente pode observar o quê? Que para cada elemento de x que pertence a A, sem exceção, existe um único elemento que pertence a B, tal que y é o correspondente de x.
Ou seja, todos os elementos aqui do conjunto A possuem um único correspondente em B, ó. Como vocês podem ver, só está saindo uma flechinha de cada um deles e de todos eles sai uma flechinha. Agora, ó, vamos associar a cada elemento x pertencente a A o elemento y pertencente a B, tal que y é igual a x ao quadrado menos 2x. Tá mais difícil essa, né? Mas é bem fácil, é só a gente substituir de novo, ó. A gente vai pegar o elemento de A que a gente está analisando, ou seja, o elemento aqui do primeiro conjunto, vai substituir por x e vai obter o valor de y, né? Para x igual a zero, o que a gente vai ter? Y é igual a zero ao quadrado menos 2 vezes zero. Zero ao quadrado é zero, 2 vezes zero é zero. E 0 menos 0 também é zero. Então eu vou ter y igual a zero. Tá aqui, ó, partiu a flechinha do zero e foi no zero. Agora, ó, eu tenho o elemento 1. O que eu faço? De novo, eu vou lá trocar o x por 1, ó. Y é igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1, então eu vou ter 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Então aqui, ó, eu faço uma flechinha saindo do 1 e indo para o menos 1. Agora, ó, vamos para o elemento 2. De novo, eu vou trocar x por 2 agora, ó. Y é igual a 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4 e 2 vezes 2 é 4 também. Então eu vou ter 4 menos 4. 4 menos 4 é 0. Então, ó, eu vou ter uma flechinha que sai do 2 e vai para o 0. Agora vamos para o elemento 3, ó. Y é igual a 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. 3 ao quadrado é 9 e 2 vezes 3 é 6. 9 menos 6 é 3. Então, ó, uma flechinha sai do 3 e vai para o 3. E para cada elemento, então, de x que pertence a A, sem exceção, existe um único y pertencente a B, tal que y é o correspondente de x. Ou seja, para todos os elementos que pertencem ao conjunto A, existe um único correspondente em B, ó. De todos eles está saindo uma flechinha, e só uma flechinha, né? Não sai mais que uma flechinha. Como a gente pode ver nos casos que a gente analisou, nos dois últimos casos, para x pertencente a A, existe só um y pertencente a B corresponde a um x pertencente a A. Por esse motivo, essas duas relações recebem o nome de função definida em A com valores em B. Ou seja, para que uma relação possa ser considerada uma função, ou seja, para que uma relação possa ser chamada de função, todo elemento de x pertencente a A deve possuir um único correspondente em B. Ou seja, ele tem que possuir um correspondente em B e esse correspondente tem que ser um só. Não posso ter dois correspondentes em B. Então, por que os dois primeiros casos não são uma função? Ó? Porque aqui o 3 que pertence ao A, ele não tem um correspondente em B. Então, essa relação aqui não pode ser chamada de função. E no segundo caso, ó, o 1 ele tem dois correspondentes em B. Então também essa relação não pode ser chamada de função. Enquanto, ó, nas duas últimas, todo elemento de A possui um único correspondente em B. Ó. Como vocês podem ver aqui, só sai uma flechinha de cada um e de todos eles sai uma flechinha. Então vamos agora a uma definição mais rigorosa. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação ou correspondência que associa cada elemento x pertencente a A um único elemento y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B. Tá aqui, ó. Eu tenho dois conjuntos e eu tenho uma função, então, entre eles, se ocorrer aquela condição da qual falamos, em que para cada elemento de A existe um único correspondente em B, de modo geral, se f é uma função que relaciona valores de x pertencente a A com valores de y pertencentes a B, podemos utilizar a seguinte notação para representar uma função. Aqui então a gente representa uma função f de A em B como f, dois pontinhos, A e uma flechinha apontando para B. Se nessa função y pertencente a B indicamos y é igual a f de x. Como vocês viram nos exemplos anteriores, ó, a gente sempre tem uma expressão do tipo y igual a f de x, em que f de x é a expressão que vai te dar y conhecendo os valores de x. Nessa função de A em B,
dizemos que o y pertencente a b, que corresponde a um x pertencente a A, é a imagem de x. Ou seja, se a gente voltar aqui em um dos exemplos, qual que é a imagem de 3 nessa função? A imagem de 3 é o 3, a imagem de 2 é o 0, a imagem de 1 é o menos 1, e assim por diante. Então a gente diz que a imagem de um número que está em A é o seu correspondente em B.